Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é quarta-feira e iremos fazer a correção dos exercícios sobre o conjunto dos números racionais, que estudamos no domingo, colocando cada símbolo adequadamente ao seu número e como que ele se comporta. E aqui, de uma forma resumida, nós temos no exercício que completar dizendo se o número pertence ou não pertence ao conjunto dos números racionais ou inteiros. Vamos analisar cada um deles. 7/11. 7/11 é uma fração. Se dividirmos o 7 pelo 11, nós vamos obter um número decimal. E eles pertencem, como visto na teoria, ao conjunto dos números racionais. Portanto, nós vamos usar o símbolo aqui, pertence. Espero que vocês que tentaram fazer o exercício tenham acertado. Menos 19/5 também é uma fração que se compõe de números inteiros no numerador e no denominador. E está dizendo que pertence ou não aos racionais. Pertence. Toda fração pertence ao conjunto dos números racionais. O menos 9, ele pertence ao conjunto dos números racionais? Sim, porque nós vimos que os números inteiros estão dentro, ele é um subconjunto do conjunto dos números racionais. Então, sendo assim, o menos 9, ele pertence ao racional. E vimos com exemplos detalhados de que quando não tem nada sobre um número inteiro, o denominador dele é 1. Então, ele é uma fração. O mais 21 é a mesma coisa, né, pessoal? É como se ele tivesse o denominador 1. Ele é uma fração e está relacionando com o conjunto dos números racionais. Portanto, ele pertence ao conjunto dos números racionais. O 0,3 pertence ao conjunto dos números racionais? Sim, ele se origina da fração 3/10. E aí, nós temos de novo uma fração e nós temos um número racional. 25/10 pertence ao conjunto dos números inteiros? Não. Por quê? Porque ele é um número fracionário, ele é um número decimal, que se dividirmos o 25 pelo 10, dá 2,5. Ele não é um número inteiro, porque o número inteiro é formado por quê? Por números exatos, negativos e positivos. Então, ele não pertence, e aí nós vamos usar o símbolo cortado, conforme já expliquei para vocês. 1/50 também não vai pertencer ao conjunto dos números inteiros. A qual conjunto ele pertence? Aos racionais. Ao quê? Então, aqui a resposta seria não pertence. 42/3 também não pertencem ao Z. Então, os três últimos seriam não pertence. Então gravem isso. Fração é um conjunto pertence, né, ao conjunto de um número racional. Um número inteiro não pode ser um número fracionário. A própria palavra já diz, ele é inteiro, então ele não se divide em partes, tá? Obrigada pela companhia de vocês. No domingo, nós vamos ver como representar essas frações geometricamente, ou seja, na reta. Como ela fica distribuída entre os números. Porque nós vimos representação geométrica dos números inteiros, que vai desde o infinito negativo até o infinito positivo. Isso também acontece com os números fracionários. E nós vamos ver eles encaixados no meio desses números inteiros, que também são fracionários. Até lá, pessoal. Domingo, se Deus quiser. Por vocês terem assistido até esse ponto da aula, vocês têm verdadeiro interesse pelo assunto. Então, considerem a possibilidade de deixar o seu like, se inscreverem no canal, ativando o sininho para receber informações sobre as próximas aulas. E compartilhem esse vídeo com os que vocês acham que estão precisando.